Bom dia, vamos lá, aula de geografia, pega o seu material e nós vamos continuar falando sobre os biomas. Nas aulas passadas, nós falamos sobre o bioma Amazônia, Mata Atlântica, o Pampa, o Pantanal, o bioma marinho costeiro. Hoje nós vamos estar falando sobre o bioma Caatinga. Conteúdo, ele se encontra no livro, nas páginas 112 à página 116. Esse bioma é o último do capítulo 4, então nós vamos terminar a unidade 4. Nós vamos falar sobre o bioma Caatinga, vocês vão fazer as atividades e nós vamos encerrar o capítulo 4 do nosso livro de geografia, tá bom? Você vai agora assistir um vídeo e este vídeo que a professora Heloísa vai estar passando para você, ele está falando sobre o bioma Caatinga, as características, né, o tipo de clima, relevo, e depois nós vamos continuar com a nossa aula após você assistir o vídeo, tá bom? Então vamos lá. Só um minutinho, eu vou colocar o vídeo para vocês assistirem. Vou colocar aqui, né, o som, senão você não vai ouvir o som do computador. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vamos lá. O planeta Terra apresenta muitas paisagens e vegetações, cada uma delas com suas singularidades. No Brasil, existem 6 diferentes biomas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Eles são caracterizados por serem ambientes terrestres com vegetação com hábito bem definido e distintos entre si. Aqui abordaremos o histórico e características do bioma da Caatinga. A Caatinga é um bioma estritamente brasileiro que se encontra na região nordeste do Brasil. Abrange os estados de Pernambuco, Piauí, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe e norte de Minas Gerais, e ocupa uma área de 850.000 km², o que equivale a cerca de 12% do território nacional. A região apresenta o clima semiárido, com precipitação média variando entre 240 a 1.500 milímetros, com chuvas irregulares e temperaturas que variam de 25 a 35 graus Celsius durante o ano. Tais condições severas selecionam a biota ali presente. A vegetação é dominada por plantas com características xerofíticas, com aspecto seco e espinhoso, e também com estratos compostos por gramíneas, arbustos e árvores de porte baixo, perdendo suas folhas durante parte do ano. A diversidade de sua paisagem é tanta que permite uma distinção de ecossistemas baseada nas diferenças de pluviometria, fertilidade e tipos de solo e relevo. Uma primeira divisão que pode ser feita é entre o agreste e o sertão. Enquanto o sertão apresenta vegetação mais rústica, o agreste é uma faixa de transição entre o interior seco e a Mata Atlântica, característica da zona da mata. Nossa entrevistada, Carolina Anisa, mestranda em herpetologia na Universidade de São Paulo, nos auxilia a entender a complexidade deste bioma. É interessante o uso do plural para se falar sobre o domínio, uma vez que o senso popular tem uma visão de uma caatinga bastante única, seca, com solos rasos, vegetação bastante aberta e animais de criação mortos. Mas as caatingas são, na verdade, um conjunto bastante complexo de fisionomias vegetais e de faunas variadas. As caatingas apresentam não apenas áreas como essas do imaginário popular, mas também áreas de brejos que são bastante característicos, matas secas de altitude com vegetação de grande porte e grande quantidade de serrapilheira no chão, que se encontram nos topos de muitas das elevações que ocorrem na região, e também há regiões de solos arenosos que chegam inclusive a formar campos de dunas bastante extensos na região do curso médio do Rio São Francisco.
A caatinga se encontra em terrenos cristalinos e antigos, desgastados pela erosão que recebe o nome de depressão sertaneja. Além dos terrenos cristalinos, há também regiões sedimentares, ou seja, é uma região de geologia complexa que permite diferenças na geografia, hidrologia, pedologia e geomorfologia dentro de um mesmo bioma. Através de pesquisas, cientistas acharam evidências de que durante o Pleistoceno tardio, a caatinga foi ocupada por vegetações mais úmidas, semelhante à das florestas tropicais atuais, como a Mata Atlântica e a Amazônia, o que teria afetado sua biota como um todo. Mas que evidências foram essas? Primeiramente, a distribuição da espécie de angico branco revelou o arco pleistocênico, já que ela era presente em diferentes formações vegetais na América do Sul, o que indicou que mudanças climáticas do período foram capazes de definir sua atual distribuição, que inclui o cerrado e a caatinga. Em outro estudo, a presença de pólen fossilizado, que foi encontrado em camadas de solo na caatinga datadas de períodos diferentes, demonstrou que em determinada época, famílias típicas de mata úmida estavam presentes, como Myrtácea, Urticácea e Arácea, enquanto em outras camadas predominava pólen da família Arecácea, das palmeiras, característico de locais mais secos. Somado a isso, uma análise de material genético em 4 espécies diferentes de sapo mostrou forte semelhança entre espécies da região árida com espécies de regiões de floresta tropical. Posteriormente, devido a grandes alterações climáticas na Terra, ainda no Pleistoceno, a vegetação mais seca se expandiu e atingiu regiões onde hoje existem matas mais úmidas. Esse processo de expansão e retração é um dos mecanismos indicados como causadores da grande biodiversidade do Brasil. Este bioma apresenta características bem peculiares que o tornam único, características como a proximidade do Rio São Francisco e também a ocorrência de espécies restrita à área, o que chamamos de endemismo. Existem diversas espécies que são endêmicas na região, e nossa entrevistada nos contará um pouco sobre elas. É interessante pensar que, mesmo com toda essa pluralidade, por muito tempo acreditou-se na não ocorrência de endemismos para a herpetofauna das caatingas. Acreditava-se que a herpetofauna ali presente era a mesma distribuída ao longo de toda a diagonal de áreas secas da América do Sul. Foi só nos últimos 30 anos que se intensificaram os trabalhos de campo na região, permitindo assim o acúmulo de um número de espécies enorme, inclusive espécies que eram endêmicas e exclusivas, não apenas do domínio, mas de regiões específicas dentro do domínio, e também da enorme variabilidade de ecologias dessas espécies, com táticas de reprodução, de ocupação do solo, de regulação termal totalmente diferentes. Apesar de toda sua riqueza e exuberância, atualmente apenas cerca de 2% da região é mantida sob proteção integral, o que significa que o bioma da Caatinga está muito sujeito à exploração antrópica. Esses dados nos mostram como a Caatinga ainda é uma região desprotegida, precisando de mais esforços para que esse bioma único se mantenha em sua totalidade. Então, crianças, o que nós vamos fazer agora? Você vai pegar o seu livro de geografia, vai fazer a leitura das páginas 112 a 115 e depois você vai fazer o antes de seguir da página 116. E logo em seguida você vai fazer o já aprendi das páginas 119 a 125. Tenha um bom dia, Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula de geografia.